Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai responder ao Welita. A Welita fez a seguinte pergunta. É comum ou acontece a mania no borderline? Então, a gente vai entender essa pergunta da seguinte forma. Mania como um dos polos do transtorno afetivo bipolar. Como vimos em vídeos anteriores, o transtorno afetivo bipolar, ele ocorre em cerca de 15% dos pacientes com o borderline. Então, como essas duas comorbidades elas podem acontecer de uma só vez, a gente tem que ter atenção para alguns aspectos. A mania vai ser aquele momento onde o indivíduo ele vai estar com pensamentos muito acelerados, quando ele vai estar com humor muito elevado, né? Então você vai ter interesses que você não tinha antes com intensidade muito grande. Então o indivíduo sai de uma fase de eutimia, ou seja, o humor dele está organizado, e ele de repente começa a achar que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que ele pode comprar muito, ele acha que tem mais dinheiro do que tem, e ele começa devido à falta e à diminuição acentuada da necessidade de sono, ele começa a ter muitas atividades ao mesmo tempo, às vezes acontece a compulsão por sexo também, os comportamentos ficam mais irritados, aumenta a impulsividade, tudo devido a essa expansão do humor. Então, essa seria a fase de mania, que acontece também associada, né, ao borderline em um percentual pequeno dos casos, como a gente viu, 10 a 15% dos casos. Então, se a gente observar que a mania e o transtorno afetivo bipolar, né, de uma forma geral, ela pode acontecer de maneira comórbida com o borderline, o que acontece? Quando esses sintomas surgem dentro de um contexto de uma pessoa que já faz o tratamento por borderline, mas que não tinha apresentado esses sintomas antes, a gente tem que levantar a suspeita diagnóstica, porque o tratamento ele vai ser específico para isso. Então, não faz parte do borderline em si o sintoma de mania. Quando você tem alguém que faz o tratamento para o borderline e apresenta esse sintoma, provavelmente esse indivíduo ele também tem o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Então, e como isso é uma coisa que muitas vezes confunde a equipe que está acompanhando o paciente, porque nas fases de desregulação emocional, uma pessoa que tem borderline ela pode ficar tão ativada emocionalmente que fica falando rápido, que tem menor necessidade de sono, pode ter ideias delirantes nas crises. Então, é um diagnóstico diferencial que em algumas vezes pode se tornar difícil. E como o tratamento para mania vai exigir fármacos mais específicos, é necessário ter muita atenção para isso. Então, respondendo a você, Welita, a mania em si não faz parte do quadro do borderline. Ela faz parte do quadro do transtorno afetivo bipolar. Mas como esse transtorno afetivo bipolar pode acontecer ao mesmo tempo com borderline, sim, é necessário a gente ter uma atenção redobrada para isso, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Welita. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de comentar, não deixa de encaminhar para alguém que você acha que de repente pode ser importante essa informação, tá bom? E vocês ainda que não fizeram perguntas, que não comentaram, podem fazer, porque a partir de agora a gente vai procurar fazer os vídeos de acordo com os comentários e com as perguntas de vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo.